Professor, pedindo para perguntar aqui como vai ficar a situação do Maduro dia 10. Olha, esse também é tenso, viu? Por quê? As eleições na Venezuela claramente foram fraudadas, né? A gente não teve apresentação das atas eleitorais. Até países que tinham uma interlocução legal com o Nicolás Maduro, como Brasil, Colômbia, México, se afastaram do Maduro. O Brasil sempre em cima do muro, né? Por exemplo, o Lula falou que não vai pra posse do Maduro, mas ao mesmo tempo falou que vai mandar um representante, ou seja, Isso a não gente valida? a gente tá reconhecendo, né? Se mandou um representante, tá reconhecendo. Então a gente Bobagem. reconhece, mas aquele reconhecimento meio envergonhado, parece, Uhum. entendeu? Mas, enfim, né? E o Edmundo Gonzalez, que foi o vencedor das eleições segundo a oposição, ele estava exilado, né, na Espanha, e ele já tá na América. Ele passou pela Argentina, fez uma reunião com o Milei, passou também pelo Uruguai, teve conversas com o Biden e com o Trump também, e ele promete que dia 10 ele vai entrar na Venezuela, porque ele é o presidente de fato. Só que o exército venezuelano, ele é totalmente aliado ao regime Maduro. Isso desde a época do Hugo Chávez. O Hugo Chávez, ele era militar e ele, assim, aliás, todo ditador, ele pensa assim, né? Deixa eu fortalecer meu exército, porque se eu fortalecer esses caras, a não ser que haja uma intervenção estrangeira, ninguém vai me derrubar, porque tem o monopólio da força, né? Então os militares, eles são totalmente bolivarianos, totalmente aliados ao regime Maduro. Se o Edmundo Gonzalez prometeu o que ele tá falando e de fato entrar na Venezuela, ele vai ser preso. Ele conversou com o Biden e com o Trump. O que será que eles prometeram? Porque se o Edmundo Gonzalez entrar, mesmo depois de ter conversado com o Biden e com o Trump, penso eu que é porque alguma promessa foi feita pra ele. Não, mesmo que você for preso, a gente vai alegar que teve uma disrupção democrática e tal, e vamos tomar algum tipo de ação. Então eu confesso que eu tô curioso também pra saber o que vai acontecer. Se o Edmundo Gonzalez vai de fato entrar, se ele entrar, ele vai ser preso possivelmente, e qual vai ser a reação dos principais países. Eu sempre achei que os Estados Unidos aplicariam sanções, mas nada que viesse a uma intervenção militar na Venezuela. Mas se o Edmundo Gonzalez, mesmo assim, tiver coragem, penso eu que é porque alguma conversa por debaixo dos panos aconteceu. O Chile já convocou um embaixador, anunciando que não vai aceitar, né, a eleição do Maduro. O Paraguai também rompeu as relações diplomáticas, a Argentina também rompeu as relações diplomáticas. O Brasil, ele fica naquela situação porque a gente não quer reconhecer o Maduro como presidente, mas ao mesmo tempo, Rússia e China são aliados da Venezuela. Então acho que a gente... Tanto que, por exemplo, a Venezuela era um dos países que ia entrar nos BRICS. O Brasil que vetou a entrada da Venezuela nos BRICS. Mas, ao mesmo tempo, acho que romper relações diplomáticas, a gente acabaria também comprando muito briga com China e com Rússia. Então o Brasil tenta ficar ali em cima do muro. A gente não reconhece, mas manda um representante e por aí vai. Aproveitando que perguntaram de Venezuela, eu queria também perguntar a questão de Essequibo, ou Essequiba, Guiana Essequiba, porque entrou na pauta do Maduro durante a eleição, né? Daí aproveitar para o senhor explicar, né? Sei que você conhece muito melhor o tema do que eu, sobre esse tema, e se você entende que é algo que o Maduro tem intenção de fazer, tomar aquele território da Guiana, ou se foi só por conta da eleição, ele queria fazer alguma coisa para parecer mais populista, etc., mais nacionalista, e vai deixar de lado. A questão desse equipe, ela é bem complexa mesmo, tá? Porque envolve, não exatamente Venezuela e Guiana, mas até mesmo antes do período pré-independência dos países, em que havia uma disputa entre Inglaterra e entre espanhóis para saber de quem de fato deveria pertencer àquele território. A gente teve uma deliberação de fato, um organismo que foi feito no final do século XIX e definiu que esse equipo deveria ser da Guiana, mas um tribunal totalmente enviesado pró-Inglaterra, o que, assim, claro, até a Inglaterra fala isso hoje, né? Tanto que, por exemplo, depois que esse tribunal deu ganho de causa para Guiana, que o território deveria ser da Guiana, a gente teve uma reunião em Genebra que deliberou que o território deveria continuar com a Guiana enquanto não organizavam-se novas negociações. Então esse é o ponto que está esse equipo hoje. Esse equibo é da Guiana, enquanto não há uma nova negociação. Mas a negociação deve acontecer. E, assim, se você pergunta... Meu pai, ele viveu bastante tempo na Venezuela, antes do Maduro e tal, né? E ele fala que, assim, é consenso pro povo venezuelano. Esse equibo é da Venezuela. Esse equibo não deveria ser da Guiana. Dos livros de história, ensinam isso e tal. Qual que é a minha visão, né? O Maduro, ele até passou por um certo surto democrático antes de começar o período pré-eleitoral. Quando ele percebeu que a candidata na época, que era Maria Corina Machado, ia vencer disparado,
Aí ele esqueceu esse papo de democracia e vamos, né, reprimir opositor e tal. E um dos temas que ele tentou trazer pra discussão, pra se fortalecer, foi a questão de Essequibo, entende? Porque ele sabe que se ele defender Essequibo, tanto que ele falava isso, ó, Essequibo não é questão de bolivariano, direita, esquerda, é questão de sentimento nacional. Quem for contra Essequibo ser da Venezuela, tá errado. Tanto que a própria oposição, a Maria Corina Machado, ela também defende que Essequibo deveria pertencer à Venezuela. O Edmundo Gonzalez, eu nunca vi nenhuma declaração dele sobre isso, mas possivelmente também deve defender, porque é um sentimento nacional mesmo da Venezuela. Então, todas as medidas que ele tomou de mudar os mapas, colocar militares na fronteira, não acho que ele vai tomar esse tipo de ação também. Acho que foi muito mais para engajar no momento pré-eleitoral, tanto que, por exemplo, hoje passou as eleições, você não ouve mais o Maduro falar de Essequibo, nem nada. Acho que era mais para tentar dar uma engajada na população mesmo. É difícil ter uma decisão contra a Guiana, considerando as reservas de petróleo e a operação de muitas empresas de petróleo grandes, né, globais. Principalmente americanas, né, que estão ali explorando. Você tem a Exxon ali explorando. Confia mais no governo de Guiana ou no governo venezuelano? Exato, né? Mas assim, é uma questão complexa do ponto de vista histórico. Eu confesso assim que a Guiana tem os seus argumentos, a Venezuela tem os seus argumentos, e deveria ter algum tipo de tribunal que deliberasse sobre isso. Isento. Nem sei se isso é possível. Mas também acho que não sairia da mão da Guiana hoje, não. Se esse corte foi bom, imagina o episódio completo. Clica aqui e veja ele na íntegra agora. Ou então você pode clicar aqui e ver mais um corte desse episódio.